A paz do Senhor, graças a Deus, estamos retornando aqui com vocês para a 8ª aula da matéria Epístolas Gerais, e nesta feita nós vamos estar estudando a segunda parte da primeira epístola de João, tá? E o nosso desejo é que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando em tudo e por tudo, tá? A nossa lição, ou essa segunda parte da epístola, ela está dividida aí em 5 partes, né? Em 5 textos, e nós vamos estar analisando aí a ideia do que é permanecer em Cristo, lembrança da mensagem divina, falsos profetas, amor verdadeiro e fé vitoriosa, e por fim aí o testemunho e a confiança que temos, tá? A confiança que temos. E então basicamente em cada um desses tópicos tem aí um objetivo geral que deve ser abordado para a conclusão daquilo que o autor do manual ele está nos passando. Então a primeira ideia que nós temos aqui, o primeiro texto, é permanecer em Cristo. Tá? Diante de tudo que nós estudamos na aula anterior, que são os capítulos 1 e 2 desta carta, os conselhos que tinha e algumas advertências que ele passa, tá? Então a suma disto é permanecermos em Cristo. E ele começa aqui de maneira bem contundente, tá? Ele vai estar lançando mão aqui dos versículos de 1 a 3 desta carta, deste capítulo, para demonstrar. Ele começa assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, tá? E uma das questões, lembra que eu disse que Deus é amor, tá? Deus é a fonte do amor, tá? E ele é uma concessão de Deus de nós sermos chamados filhos dele, tá? E ele diz assim, e de fato, isso é fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, tá? Lembra do conflito que nós apresentamos lá entre trevas e luz? O mundo jaz no maligno, significa que ele jaz em trevas, tá? Cristo é a manifestação da luz de Deus, ou seja, a pregação do Evangelho é que traz luz a estas vidas para sair. Nós só saímos do poder do pecado porque a luz do Evangelho, a palavra do Evangelho, próprio Cristo que se revelou a nós através da pregação e nós saímos de lá, tá? Então, uma das coisas que nós temos no grande contexto aqui, quando nós pegamos lá o versículo 2 de João, versículo 25 do capítulo 2 de João, ele é bem claro em encerrar essa sessão, dizendo que esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E esta vida eterna, ela é só possível pelo grande amor de Deus que nos foi concedido, tá? Então então nós temos aí chamados filhos de Deus, tá? E aqui é muito interessante que você pode analisar tanto para a eleição, né, que Deus fez, e também está aqui a predestinação dentro desta ideia, né? Quando você pega o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, você vai ter esta ideia, tá? Quando você pega essa declaração dos versículos 1, 2 e 3 de João e compara com Efésios 1, capítulo 1, primeiro versículo, primeiro capítulo aí, você vai ter esta ideia. Então nós somos chamados filhos de Deus
E aí ele vai dizer, e agora somos, ou seja, dentro da nossa trajetória de vida cristã, tá? É uma realidade para aqueles que têm comunhão com Deus, que andam na luz, que foram redimidos do poder do pecado pela propiciação que há em Cristo Jesus, tem a ideia da redenção, da propiciação, né? Então, e da reconciliação. Então você tem essa ideia que agora, de fato, nós somos filhos de Deus. Essa é uma realidade nos assegurada pela fé, pelo amor e pela esperança que nós temos em Deus. Então, mas só que ele vai dizer, seguindo esse raciocínio, que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas uma coisa é certa, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então aí é a importância do salvo, aquele que tem a vida eterna, permanecer em Cristo. Porque quando ele se manifestar, esta vida, ela se manifestará em nós lá na eternidade, com todas aquelas implicações teológicas, escatológicas do ser humano, tá? Que ele está indo de glória em glória, e quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, então nós seremos transformados no estado de glória que nós não conseguimos dimensionar, mas que isto ainda não foi manifestado, mas haverá de manifestar. Então, quando nós pegamos algumas ideias relacionadas dentro da teologia paulina, nós temos essa compreensão, este entendimento. Então, nós seremos semelhantes a Ele, tá? Aqui tem uma implicação escatológica muito grande, como eu já disse, tá? Então, João faz uma análise da salvação na perspectiva do amor. O amor é uma das três coisas acerca da natureza de Deus. Lembra que eu disse que Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Tá? Então essas declarações indicam o que Deus é em si mesmo. Tá? Quando João diz que ele é amor, ele não está se referindo simplesmente aos atributos. Ele está se referindo aí à essência ou à própria natureza de Deus. Tá? Quando pensamos no amor de Deus, como na sua própria natureza, tá? É imune de influência alheia, é soberano, é eterno, é infinito, é imutável, é santo, é pleno de graça. Tá? Quando você pensa no amor de Deus, Deus é amor, você tem que pensar nessas características da essência e dos atributos de Deus. Então, quando Deus, em seu grande amor, concedeu alguns privilégios ao promover a salvação para sermos filhos de Deus, João deixa claro que a promessa que ele nos fez é vida eterna. E esta vida é decorrente de termos nascido. Ele faz a promessa, tá? E para você fazer parte do escopo dessa promessa, é preciso nascer de novo. É isso que Jesus disse a Nicodemos de forma bem clara, né? Importa nascer de novo. Então sabemos que quando ele manifestar, então já como disse uma questão da parousia, que ocorrerá a plena manifestação da vida que possuímos, tá? Somos detentores ou recipientes da palavra da vida, ou seja, a natureza da vida eterna que foi manifestada em Cristo, tá? Ela está em nós e ela está em manutenção dentro de nós até a glorificação ou atingirmos o estado eterno. É por isso que João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Se a pessoa está em comunhão com o Pai ou com o Filho, esta vida eterna que nós já temos, ela está sendo,
está em manutenção, aguardando esta manifestação gloriosa, pelo fato de seremos semelhantes a Ele. Tá? Então, seguindo esse diapasão, é que João informa que o amor de Deus não pode ser concedido àqueles que não têm esperança. E um dos indícios que amar o mundo e as coisas que no mundo há, a pessoa não tem o amor de Deus. E se ela não está no amor de Deus, ela não tem comunhão com Deus. E se ela não tem comunhão com Deus, ela não tem esta vida compartilhada por Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 3 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, e todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Então a ideia aqui é que essa pessoa que vive pecando, ela transgride o novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, com toda a força. Tá? Se a pessoa ela não conhece a Deus, implica que ela não o ama. Em vias de regra, na prática ela não ama. Pode teorizar o amor, mas amor teorizado não resolve, não tem resultado nenhum. Amor só descrito em poesia não resolve. O amor ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser praticado. Então aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei. E um dos grandes mandamentos de Deus, o novo mandamento de Deus é esse, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tá? Então ele vai dizer que nós não devemos nos enganar. Tá? Ele vai dizer assim, dos versículos 3 a 7, de 7 a 10 do capítulo 3, ele vai dizer assim: filhinhos, vou ler o primeiro versículo, só o versículo 7. Filhinhos, não deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Tá? Esta justiça, tá? Ela está implícita dentro da doutrina da justificação. Tá? O justo aqui é dentro das prerrogativas da justificação alcançada por Cristo Jesus. Então, aquele que é justificado por Cristo, assim como Deus é justo, e por essa justiça de Deus ele nos declarou justo em Cristo Jesus, tá? Então essa pessoa ela não pode praticar o pecado, porque aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Tá? Então nós temos aqui um slide, diz: não sejais enganados. Os enganados são considerados o quê? Filhos do diabo. Porque quando você pega o versículo 9, ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus, então o nascido de Deus ele tem implantado nele a semente da vida, ou a palavra da vida, como Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, versículos 20 e a seguir. Tá? Então ele vai dizer assim: então todo aquele que é nascido de Deus, então precisa verificar, tá? Se eu permaneço nele, se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou andando na luz, se eu fui alvo da redenção, da propiciação e estou devidamente reconciliado com Deus. Tá? Então, nascido de Deus, então ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, o nascido permanece nele a divina semente, que é a palavra viva e eficaz de Cristo que permanece em nós, a palavra de Deus. Então, nisto, ele vai dizer que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, ou não tem comunhão com Deus, não tem a vida de Deus, não foi redimido, não foi reconciliado, não tem comunhão com Deus. Esta é a ideia que ele está colocando aqui, porque todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Tá? Então você percebe aqui que você tem vive pecando desde o princípio, e ele é o agente da tentação, tá? Então, os filhos do diabo, ou seja, aqueles que vivem na prática daqueles atos influenciados por Satanás. O Filho de Deus, ele pratica aqueles atos influenciados pela luz. Enquanto um é influenciado pelas trevas, os filhos do diabo, os filhos de Deus são influenciados pela luz. Esta é a ideia que nós precisamos ter em mente aqui. Então, não pode ser enganado por ninguém. Tá? O resultado de ser enganado é cair na prática do pecado. Então, o agente principal do engano, como eu disse para vocês, é o diabo. Tá? Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede do diabo. Então, o que é enganado pelo diabo é aquele que vive na prática do pecado, que vive na prática do pecado. Então, e a Bíblia é muito clara, dizendo que Jesus, ele manifestou, tá? O Filho de Deus manifestou para destruir as obras do diabo. Tá? Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente permanece, a semente divina permanece nele. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá? Então, percebeu o jogo de palavras que ele faz aqui? Então ele deixa bem claro, meus amados irmãos, que a vida espiritual, ela precisa ser preservada, precisa ser cuidada, e ela precisa estar realmente em Cristo para que não venhamos a incorrer nesse risco tremendo. Tá? Então o termo bar pode ser figurado aqui como filhos do diabo, ou seja, aqueles que andam segundo as diretrizes do diabo. Tá? Por exemplo, filho da mentira é aquele que vive só na mentira, né? Filho do pecado, ou seja, é aquele que só vive no pecado. Tá? Em tal construção, o genitivo que segue bar filho designa a espécie a qual a pessoa pertence. Tá? Então, quando fala filho do diabo, naturalmente, essa pessoa ela vive de acordo com as diretrizes de Satanás. Ela não precisa fazer esforço nenhum para pecar. Tá? Isso é natural. Tá? Então, quando hoje nós vemos hoje dentro do mundo as várias ideologias que estão surgindo e a forma natural com que as pessoas defendem isto, tá? Porque isto é natural deles. Porque eles andam nas trevas, não andam na luz. E quando a pessoa anda na luz, isto causa repulsa. Porque nós temos as leis, as diretrizes, o padrão ético de Deus. E com certeza o padrão ético de Deus não é igual ao padrão do mundo. Tá? Então quando se fala filhos de Deus, é que nós andamos segundo as diretrizes de Deus, segundo o comando de Deus, ok? Tá? Então, você percebe como o pecado é natural para o diabo, dizer que o diabo vive pecando desde o princípio. Tá? O pecado é algo natural para o diabo. Então, aquele que pratica o pecado que procede do diabo, ele vive também nesta forma natural e para ele não há dificuldade nenhuma em pecar. Tá? Daí, quando nós recorremos ao texto de número 2,
nós precisamos analisar algumas questões aqui, tá? Aí ele vai voltar aqui ao mandamento, tá? Lembrança da mensagem divina. Amemos uns aos outros, versículos 11 e 12 do capítulo 3, tá? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Diz que Caim, ele era do maligno. Então João, ele retoma aqui um assunto recorrente nessa epístola, cumprir o mandamento de Deus, tá? Nós já lemos na aula passada João 13, tá? Mas vamos retomar aqui o versículo 34 de João 13 para melhorar o nosso raciocínio. Jesus Cristo apresentou a fundamentação do mandamento ou do novo mandamento, dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Jesus, ele acrescenta isso aqui, tá? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei a vós. É nesta intensidade, é nesse altruísmo, é nesse despreendimento que devem amar. Então, esse tipo de amor não tem lugar para a malignidade, porque a fonte desse amor é Deus. Deus é amor, e este amor se manifestou a nós, tá? Então, quando a pessoa não tem este amor, o ódio é potencializado nele pela inveja, tá? É no caso de Caim, porque diz assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou o seu... Por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Aqui está a diferença. Então Caim, ele foi vencido pelo próprio ódio, tá? Que é um indicativo gravíssimo de pecado. O ódio é um indicativo gravíssimo do pecado. Diz que ele era do maligno, como se fosse aqui uma referência, filho do maligno. Naturalmente, ele agia como Satanás age, tá? Motivado pela natureza caída, sem dar ouvido à voz de Deus, dando ouvido à voz do diabo e à sua consciência corrompida. Foi isso que Deus... Você se lembra que Deus disse a ele: Caim, o pecado jaz à sua porta. Se você fizer mal, eu não vou aceitar você. Corrija, ande na luz, ande como um justo. É isso que Deus estava dizendo para ele, tá? Mas ele não abriu o coração para Deus, tá? Então, a ideia que nós temos aqui nós pegando esse quadro aqui, vocês vão perceber que o mundo, a vitória que nós precisamos ter é sobre o mundo, sobre o mal, as tribulações, o tentador, tá? O versículo diz assim, ó: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, Deus nele. Então você tem, basicamente, a nossa fé, tá? Ela precisa estar fundamentada exatamente nisso, tá? Em conhecer, crer e permanecer. Só quem conhece e crê deposita a fé em Deus, e quem deposita a fé em Deus, com certeza permanece em Deus. Permanece em Deus. Tá, então seguindo um pouco aqui, tá? Essa ideia do mandamento, ela é bem caracterizada aqui, e uma das coisas que nós vamos perceber é que quando a pessoa ela ama a Deus de maneira correta, voltamos um pouco no capítulo 2, versículo 3, diz assim: ora, nisso sabemos que temos
que o temos conhecido a Deus. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, perfeiçoado. Então, nisso sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. 3:22 nos diz o seguinte, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Tá? Então Jesus disse assim como eu vos amei, vocês devem amar. Isso é um mandamento. Tá? Então se eu guardo esse mandamento, se eu amo a Cristo como ele me amou, tá? Isso implica que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. E aí eu posso amar o próximo. Então o fato de guardar e fazer o que está nos mandamentos de Jesus é que somos aperfeiçoados. Tá? Então é ter a capacidade do amor ou de amar como Jesus amou. Não se comprometer com o mundo ao exemplo de Jesus. Tá? Então o novo mandamento mudou o salvo de posição. Passamos da morte para a vida e passamos a andar na luz ou andar como Cristo andou. Não podemos, em hipótese alguma, comunicar com as obras das trevas e com as obras da morte. Então, amar os irmãos significa que depositar todo o amor que nós temos em Deus a Ele. Quando nós não amamos o irmão, basicamente nós estamos odiando a este irmão. E quando nós não amamos a Deus, nós estamos odiando a Deus. O que João está querendo dizer. Então, quando a pessoa ela declara que Jesus não é o Cristo, nesta declaração, ele está dizendo que ele não ama Cristo como manifestação de Deus. Se ele não ama Cristo, consequentemente, ele não ama a Deus e despreza a obra da redenção, da salvação em sua vida. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado dentro desse aspecto. Então aquele que não ama, ele é caracterizado como assassino. O versículo 15 diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Não tem vida eterna permanente em si. Tá? A ideia que se tem aqui, nesta construção do pensamento de João, é que há a possibilidade de se perder, o salvo perder a vida eterna. Porque ele está se referindo aqui a um grupo de pessoas, tá? Que estão na igreja, que professam a fé e que chega um momento que eles negam que Jesus, por influência de falsos mestres, a sua fé é corrompida. E se a fé é corrompida, tá? Todos os atributos da graça, do amor de Deus, da misericórdia, são corrompidos na maneira dele fazer teologia ou na maneira dele pensar. E é isso que ele está dizendo aqui. Então a ideia aqui diz assim, nisto conhecemos o amor, versículo 16, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então a ideia de assassinato aqui está em não amar o irmão. O relacionamento marcado pelo ódio, inveja, cobiça, soberba, tá?
Essa é a ideia que João traça aqui na carta. Então, a conduta baseada no ódio é o indicativo que a pessoa deixou de ter a vida eterna permanente em si. João classifica como assassino. Então, o verdadeiro antídoto para o ódio assassino é o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações, em profusão, transbordante, porque o Espírito Santo, Deus sabia que nós, nessa questão do amor, temos problema, mas ele foi derramado para dizer que ninguém diz, eu tenho falta, eu só odiei porque tinha lugar para o ódio no meu coração. Não, o amor foi derramado, a plenitude do amor deve preencher e colocar o ódio para fora, porque o Espírito Santo ele reside, ele mora, ele habita, tá? Ele está em nós, ele habita em nós, tá? Então precisamos ter muito cuidado com essas questões quando estamos analisando essa questão do amor e do mal que nós podemos causar aos nossos irmãos. Então a palavra, o amor de palavras e o verdadeiro amor, ele vai descrever aqui. Então, quando ele pega os versículos 17, ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tá? Ele lança a mão tanto de Paulo, do pensamento de Paulo, como do pensamento de Tiago, quando Tiago ele diz que a fé sem obras ela é morta. Tá? E quando você pega os três grandes virtudes teologais da vida cristã, fé, esperança e amor. Não tem como desvincular ou quebrar estas correntes. Então, então João ele deixa claro aos seus leitores dos privilégios da salvação, e dentre esses é ser nascido, ter em si a promessa da vida e ser chamado filho de Deus. Por outro lado, diz que nós passamos da morte para a vida, tá? Então a teorização do amor ele é algo comum entre os cristãos, amar de palavra, de língua, mas ele diz que nós devemos amar de fato, de verdade, que é uma exigência da prática da justiça. Tá? Então, aquele que é justo pratica a justiça. O versículo 7 do capítulo 3 nos diz isso. Como Cristo amou, nós devemos assim fazer. O capítulo 13, versículo 1, diz assim: e tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. Ele não deixou nada para trás, tá? Então aquele que ama com essa intensidade, com certeza ele tem um coração tranquilo, tá? Então nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente maior é Deus, tá? Aqui, você tem que usar esse versículo aqui, é baseado exatamente dentro desse contexto. Conheceremos que somos da verdade. E isso tranquiliza o nosso coração. Eu pratico a justiça porque fui justificado, a vida eterna está em mim e eu amo como Cristo ama. E se alguém vem nos condenar porque nós amamos como Cristo ama, nós temos confiança diante de Deus, que aquilo que pedimos, Ele ouve as nossas orações, Ele nos atende, tá? Porque nós guardamos os seus mandamentos e nos fazemos agradáveis diante dEle. E ainda Ele vai dizer que esse mandamento de amar os irmãos como Cristo nos amou não é pesado, porque Cristo, Ele teve a capacidade de assim fazer, Ele deu o exemplo e disse, fazei como eu faço com vocês. Então conhecer que somos e que estamos na verdade é um dos aspectos tanto da justificação e da reconciliação.
E aí é o que leva a nós ter paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E isto é que tranquiliza, de fato, o nosso coração, né? Então, voltando nesse slide aqui, toda essa ação de tentação, tá? Se eu conheço, se eu creio e se eu permaneço, eu tenho uma fé robusta, tá? Então, é necessário nós analisarmos o nosso ser, a pessoa que crê, dentro desses aspectos aqui. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Tá? A reconciliação traz paz com Deus. Então você tem aqui o nosso ser, tá? Ele é preciso ser visto sobre esse aspecto. Tá? Em nada aqui eu posso ser condenável. No meu corpo, tá? Nas entradas que eu tenho para o meu corpo aqui, as entradas que eu tenho para o meu corpo, tá? Eu tenho aqui principalmente a audição, visão, tá? E o tato, que são as emoções que eu tenho, tá? Depois eu tenho aqui a minha alma, que é o intelecto, a emoção e vontade, sentimentos, né? E o espírito, a consciência, intuição, fé e adoração, tá? Então, dentro desse complexo que é o ser humano, na sua integralidade, em nada eu posso ser condenável, tá? Se o meu coração não me condena em nenhuma dessas particularidades da tricotomia humana, tá? Então eu tenho uma tranquilidade dizendo que eu estou em Cristo e a minha salvação está assegurada, tá? Então isso mostra, quando você pega essa tarja vermelha aqui, esses mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também à consciência e aos seus pensamentos mutuamente acusando ou defendendo, tá? Então você tem, quando você pega aqui a questão da consciência, o apóstolo Paulo lá em Romanos 2 e 15, ele vai dizer exatamente isso, que quando você fala aqui de coração, consciência, pensamento, ele tem esta função, tá? Esta função diante, pelo fato de eu estar na luz, tá? E quando as trevas querem introjetar contra a minha vida, tá? Então eu tenho condições de me tranquilizar e vencer diante dessas dificuldades tremendas pelas quais nós enfrentamos, tá? Então é por isso que ele diz que nós temos confiança diante de Deus. É isso que tranquiliza, que a vida cristã ela é vivida da nossa permanência em Deus e Deus permanecendo em nós e pela administração do Espírito Santo, tá? E pelas obras que Cristo ele praticou em nós. E quando nós recorremos para o texto de número 3, nós vamos ver um pouco sobre a questão dos falsos profetas. Então ele volta aqui no capítulo 4 a discutir um pouco sobre esta questão dos falsos profetas. E aí ele vai dizer, tá, então aquele que tem um coração tranquilo diante de Deus, comunhão com Deus, ele pode seguir esse conselho de Paulo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Tá? Se você tem aquela tranquilidade, um coração tranquilo, como o capítulo 3 ele encerra dizendo, tá? Então você pressupõe que você tem comunhão com Deus, Deus permanece em você pelas obras meritórias de Cristo e o Espírito Santo está comandando a sua vida. Tá? Então você tem como provar os espíritos se procedem de Deus ou não. Se você tem comunhão com Deus, você tem esta capacidade pelo Espírito. O versículo 2 diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus,
todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Lá no versículo 6, aí do capítulo 4, ele vai dizer assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aquele que não ouve a verdadeira palavra de Deus, ele é do erro. E aquele que ouve a verdade, ele faz parte de Deus. Tá? Então, os falsos profetas são influenciados pelo espírito do anticristo e, consequentemente, pelo espírito do erro. Então, primeiramente, os salvos, redimidos, precisam ter consciência que o Espírito Santo habita e está nele, tá? E ele tem esta unção do Espírito, ou aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 1 e 13, selados com o Espírito. Tá? Então, nós temos esta tranquilidade para decorrermos da questão do amor de Deus. Então eu coloquei novamente esse slide aqui. Então diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que nos deu o Espírito Santo, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai o enviou, e o Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Tá? Então nós conhecemos, cremos e permanecemos no amor de Deus, que Deus é amor. Então nisto somos aperfeiçoados. Tá? Então tranquiliza o nosso coração. Tá? Tranquiliza o nosso coração. Tá? Então, seguindo um pouco mais aqui, já o texto de número 4 diz assim, que o amor de Deus, o amor verdadeiro e a fé vitoriosa. Tá? Então nós temos a origem do amor de Deus. Deus é a fonte do amor, como eu disse no slide passado aqui, tá? Que Deus é amor, e se eu conheço, quando eu conheço, eu creio, deposito a fé, então eu permaneço, e o amor de Deus ele é aperfeiçoado em mim. Então, partindo desse princípio, como então vai se dar esse aperfeiçoamento ou esta manifestação? Se ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 12, que ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é aperfeiçoado. Então vejam só, tá? Então nós temos aqui a questão da crença. Então todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, este é nascido de Deus. Tá? Então você percebe muito bem desse raciocínio que eu estou lançando aqui no slide. Daí assim, crença precisa estar fundamentada no Evangelho, porque se a nossa crença ela não estiver fundamentada no Evangelho, não tem como nós amarmos a Deus, ou ele não vai ser evidenciado em nós. Então, esta crença, ela precisa ser do seguinte aspecto: crer na imanência de Deus, tá? Quando você declara que Jesus Cristo é nascido de Deus, você precisa crer dentro da cristologia das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, a natureza divina e a natureza humana. E aí você vai entender no Evangelho que é fato, quando você pega João e o Evangelho de Lucas, que
Deus se fez homem, e aí você desdobra isto dentro da teologia de Paulo, quando você recorre à à Epístola aos Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas despiu da sua glória e ele se faz como homem, tá? Então, Lucas, ele vai explicar no seu evangelho o milagre da encarnação informada por João. João diz assim, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? E quando você recorre ao primeiro capítulo de Lucas, então você vai no diálogo de Gabriel com Maria, você vai ter esse entendimento. Lucas, ele coloca de forma bem clara esse entendimento. Então, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Então, a ideia que se tem aqui é a seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, então a ideia é que ele foi gerado como homem, gerado de Deus. Tá? Você precisa entender aquilo que o pensamento de João e os apontamentos que Lucas ele faz. E também você pode recorrer a Mateus quando o sonho ele vai orientar ou esclarecer a José sobre a gravidez de Maria. Tá? Então, qual é o resultado disso, da crença? Qual é o resultado? Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Então, isso é muito claro. Tá? Então, eu preciso, crença pressupõe, crer que Jesus é o Cristo nascido de Deus, eu preciso ter em mente, basicamente, estas ideias para que eu não venha a ser influenciado pelos anticristos ou pelas ideias do anticristo, tá? Então aí eu vou ter o resultado da permanência e do aperfeiçoamento do amor de Deus em nós, tá? Então, quando eu analiso aqui esse aspecto, tá? Deus nos concede o seu Espírito. O versículo 13 diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e nele em nós, e ele em nós, porque nos deu o Espírito. Temos a confiança no dia do juízo, quando ele vai dizer, o versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantemos confiança, tá? De sermos recebidos na eternidade. Daí ele vai dizer que o amor é perfeito, versículo 18, que o perfeito amor lança fora o medo. Tá? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Tá? Isso aqui é um medo no aspecto negativo. Tá? Amamos os nossos irmãos. Então o resultado é esse. O versículo 21 diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Vertical, aquele que ama a Deus. Horizontal, ame também o seu irmão. Tá? E aí, depois ele vai colocar aqui algumas características da evidência do amor, tá? Que ele vai estar colocando aí de forma bem clara no capítulo 5, de 1 a 5, tá? E que ele vai fazer um destaque aqui, lá no versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que o vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tá? Então, em suma, João ele declara aqui que a fé cristã fundamenta-se na crença, ou seja, o conhecimento correto da verdade divina. Tá? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu,
você nega a verdade de Deus e você nega a vida que Deus oferece. Então, o grande embate teológico daqueles irmãos era contra Cristo. E, por outro lado, afirmam até mesmo os falsos profetas que amavam a Deus, entretanto, colocando em dúvida a divindade de Cristo. Então, que amor é este? A Deus que coloca em dúvida a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, tá? Então, é um amor corrompido, ou um amor que não é o verdadeiro amor de Deus, tá? Então, o que realmente ama a Deus necessariamente ele guarda o quê? Os mandamentos de Deus, tá? Necessariamente ele guarda os mandamentos de Deus, tá? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide aqui agora, começando por João capítulo 5, versículo 9, diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente em água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes são a unidade. E esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. E esses três são unânimes em um só propósito, tá? Então, a ideia que você tem aqui, ó, todo aquele que crê se refere ao redimido, ao crente. Jesus é o Cristo. Então, o redimido, aquele que foi beneficiado pela obra do Calvário, ele precisa declarar que Jesus é o Cristo nascido de Deus, tá? Então, você tem a ideia da encarnação, que Cristo se fez homem. Aí ele vai dizer assim, que todo aquele que veio por meio da água e do sangue, pois este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Tá? Então, é o testemunho do batismo de Jesus. Tá? Então, a água é o testemunho do batismo de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você percebe que basicamente os 4 evangelistas, eles vão reportar ao batismo, e a importância desse batismo é que o próprio Deus, ele se manifesta, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o sangue, tá? Deus dá testemunho antes do sacrifício acerca da obra vicária de Cristo. E o próprio Cristo, lá no capítulo 13 de São João, ele vai se reportar a isso, né? Quando ele está participando ali da Páscoa, aí ele muda o enfoque, dizendo: esse sangue é o Novo Testamento no meu sangue, né? Que vai ser derramado por vós e para a redenção das perspectivas da redenção ali, tá? E você vai perceber que o Espírito Santo também ele dá testemunho, tá? Testemunho, o Espírito Santo ele dá esse testemunho, e você tem o testemunho de Deus, tá? O testemunho de Deus. Então, nós precisamos ter em mente, quando você lê as indicações de João desse aspecto, nós precisamos entender realmente que ele faz uma apologia, uma defesa à Trindade ali, principalmente a pessoa de Jesus Cristo, o Cristo encarnado, que dentro da visão desses falsos mestres aí, tá, eles negavam que era impossível
Deus se humanizar, tá? Deus se humanizar. Então, a nossa fé, ela se repousa basicamente dentro dessas questões. Daí depois nós temos aí o texto de número 5, que vai demonstrar que a confiança, o testemunho e a confiança que nós temos em Jesus Cristo. Então, em suma aqui, João demonstra a razão da manifestação da palavra da vida por Deus e o testemunho, tá, que ele tem dentro desse contexto. Tá? Então, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele dá testemunho, tá? Que o Espírito Santo é a verdade, que Deus dá testemunho, tanto o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um, como nós já falamos, e nós precisamos admitir que o testemunho de Deus é verdadeiro. Então, quando nós admitimos que o testemunho de Deus é verdadeiro, tá? Então, o que ocorre, tá? É basicamente aquela questão do que nós temos visto, do que nós temos ouvido, é o que nós anunciamos, tá? Vimos, ouvimos e anunciamos. Então, quando você chega dentro dessa questão aqui, é preciso ter uma visão do Evangelho de João muito claro, para que nós tenhamos o raciocínio correto. Você percebe aqui, ó, João capítulo 5, versículo 13, assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Tá? Então, você tem aqui o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em 1 João 1 e 3, diz assim, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E esta comunhão ela é possível pelo trabalho do Espírito Santo. E vai dizer que o Cristo, pelo qual possibilitou tal comunhão, ele é pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo todo. E aí você tem que igualmente mantemos comunhão uns com os outros, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você tem a visão vertical e a visão horizontal do amor de Deus em seus resultados em nossa vida. Tá? Então, quando nós pegamos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, ele faz uma declaração muito interessante, dizendo assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, tá? Então, João, ele é bem claro dentro desta perspectiva, tá? E a confiança do crente ou do cristão nesse sentido se baseia exatamente nisso, né? Esta é a confiança que temos nele, tá? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, tá? Que tendes a vida eterna, a vós outros em seu nome. Então você tem aqui esse saber e crer, você tem fé. E quando você tem fé, você deposita a confiança em Deus. Correto? Daí você tem as informações suplementares, que conhecer o agir soberano de Deus segundo a sua vontade. A confiança traz certeza quanto à oração e sabemos que Ele nos ouve, tá? E estamos certos que vamos obter. E a fé traz a compreensão e segurança quanto à salvação. Sabemos que somos de Deus. Cristo é quem nos guarda. Aquele que nasceu de Deus
é o que guarda. Você percebe que a expressão, que a palavra fé, ela aparece muito pouco nos escritos de João. Aqui, nessa carta, a fé aparece, mas sempre a fé ela está entrelaçada com a crença, com a verdadeira crença, a crença na verdade, correto? Então, para a gente finalizar, nós vamos estar trabalhando então aqui basicamente com esta questão. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, tá? Ele vai encerrar basicamente com essa questão, né? O que é o versículo, capítulo 5 e versículo 20, né? Sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos deu entendimento para conhecermos que é verdade e que no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, sabemos que já é vindo o Filho de Deus. Então você tem aí então a ideia do Deus Trino. Então, não podemos separar, quando se analisa Deus aqui, as substâncias, né? Que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles são coeterno, coexistente, né? Então nós precisamos ter sempre esta ideia da doutrina, tá? Então, o Verbo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra, o Verbo e o Logos. Então você tem a encarnação do Verbo, tá? E dentro dessa questão, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Daí você tem a morte de Cristo, a morte vicária de Cristo Jesus. Depois você tem a ressurreição, porque entre a morte e a ressurreição você tem todo o ministério de Cristo, os ensinamentos. É nesse período aqui que os discípulos, eles dizem: o que nós vimos e ouvimos, nossas mãos apalparam o verbo da vida, tá? Então você tem o propósito da redenção nesse período. Daí depois você tem a ascensão, tá? A ascensão, e aí que vai culminar aqui: saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. João 16, 28, tá? Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, tá? Então, a carta de João, a epístola de João, ela é muito importante dentro desse contexto de ressaltar tanto a humanidade de Cristo como a divindade de Cristo e a obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, e até a próxima aula. Amém.